Eu vivi para ver e vi. Em 2014, o Aécio Neves não concordar com os resultados das urnas eletrônicas, sendo ele derrotado pela presidenta legítima Dilma Rousseff, ele pediu recontagem de voto e perdeu de novo. A partir daí, a direita fascista do Brasil começou a se movimentar e começou a tramar um golpe de Estado. Golpe este que aconteceu em abril de 2016, quando depuseram a presidente Dilma Rousseff. A partir daquele momento, o Brasil estava descendo morro abaixo, em total estado de desespero. A presidente Dilma Rousseff não sabia o que fazer, porque o Eduardo Cunha, canalha como ele não era canalha, ele é canalha. Tanto é que foi preso por muito tempo. Ela sabia que coisas ruins iriam acontecer. Ela estava se movimentando nesse tabuleiro gigantesco chamado política, mas no Brasil é tudo muito complexo, até mesmo falar de política em um país tão despolitizado. O golpe aconteceu. A partir do golpe, quando o Bolsonaro votou para depor a presidenta Dilma Rousseff, ele enalteceu o brilhante Ustra, dizendo que estava saudando ele e que a ditadura deveria ter matado muito mais, ter mandado muito mais gente para a ponta da praia, que é a linguagem dos militares quando eles querem sumir com alguém ou tirar, ceifar a vida de alguém. O Bolsonaro nunca valeu nada, mas mesmo assim se tornou presidente da República por conta da direita fascista, da horda da direita fascista e com traços de nazismo. O Bolsonaro ascendeu, indo a programas como o da Luciana Gimenez, o Bolsonaro dizendo que não iria fazer o toma lá da cá como presidente da República, criou a política do político bom é político que não rouba, e o Bolsonaro sempre foi ladrão, e o Bolsonaro criou o seguinte slogan: bandido bom é bandido morto. Frases do Paulo Maluf que não deixou nem um pouquinho de saudade na política, na minha opinião. Em 2018, Bolsonaro se tornou presidente da República, e quando ele esteve lá em Brasília, no Planalto, como presidente da República, no Planalto Central, ele convidou seus filhos e meio que falou assim: vamos brincar nesse parque de diversão gigantesco chamado Brasil. Tem lugar para todo mundo. Abriu as comportas da corrupção e tudo que não presta se instalou no Brasil. As ratazanas fascistas que estavam na esgotosfera da política e fora da política começaram a transitar dentro do governo do Bolsonaro. Ele se cercou de militares golpistas, que é isso que eles são, na sua grande maioria. Há alguns militares bons, mas na sua totalidade são golpistas e nojentos e horrendos também. E eu falo porque lá eu estive. O Bolsonaro começou a brincar de presidir o Brasil. E em 2020 veio a pandemia. Aí o Bolsonaro se perdeu de vez. Ao invés de ele pedir para sair da presidência da República, ele estava achando tão bom conduzir esse avião gigantesco chamado Brasil, ele sem um mínimo de arrumação intracromossomial, ele continuou levando o Brasil de qualquer jeito, de qualquer forma. Não melhorou a vida da população que tanto precisa do Estado. O Bolsonaro dizia que a pandemia era uma gripezinha, no tocante a isso aí não iria matar ninguém, que tinha que enfrentar o vírus como homem de verdade, que não era coisa para maricas, sendo que o Bolsonaro por muitas vezes agiu como tal. Bolsonaro corrompeu todo mundo que colocou no seu governo, generais, políticos influentes, seus filhos corruptos, todos eles, e as suas 3 mulheres. Bolsonaro saiu como um furacão corrompendo todo mundo. Corrompeu
as igrejas, os pastores. Muitos pastores foram flagrados recebendo propina em ouro. Bolsonaro se cercou de um mentor chamado Silas Malafaia, um canalha dentro da religião, e outros pastores mais que pregam Deus, pátria, família. E aqui fica uma reflexão, mas que famílias são essas? As famílias destes canalhas, pastores e políticos que apoiam o Bolsonaro. O Bolsonaro fez alguma coisa assim pelo pessoal do agro, pelo pessoal da Casa Grande. Ele baixou impostos de jet ski, de lancha, de trator, de caminhões, para quem queria montar uma frota de caminhões, juros quase zero e o Brasil rumo ao despenhadeiro. Mas até aí estava tudo bem, porque o Bolsonaro dizia que no governo dele não tinha corrupção. E para todo lado que se via, era se falar de corrupção todos os dias. A população começou a sofrer, a população começou a passar fome, as pessoas começaram a perder os empregos, fábricas começaram a fecharem suas portas e irem embora do Brasil, e o desemprego só aumentava. E os desmandos do Bolsonaro só aumentavam. Houve aquele episódio com os Yanomamis, aquele morticínio lá, mas contando com a pandemia e tudo, foram mais de 700 mil vidas ceifadas por conta do Bolsonaro ter negligenciado quase toda a população brasileira. Do lado do Bolsonaro, quem estava com ele tinha tudo, mas quem divergia corria risco de vida, como aconteceu com o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, que foi morto na sua residência quando fazia uma festa temática enaltecendo a bandeira do PT. E o canalha que matou Marcelo Arruda está preso 20 anos de prisão. Mas para o Bolsonaro estava tudo certo. Ele dava como certa a sua vitória em 2022. Enquanto isso, o presidente Lula, o atual presidente Lula e o futuro presidente em 2026, que irá se reeleger com toda certeza e com o apoio do povo de bem deste país, que nós petralhas, nós somos o povo de bem. A horda fascista e nazista são verdadeiros canalhas disfarçados. Precisaram mexer os pauzinhos e repararem a injustiça que fizeram com o presidente Lula. Precisaram tirar o Lula da República de Curitiba quando ele havia se tornado objeto de desejo da Operação Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, dos procuradores de Curitiba, do Deltan Dallagnol e de tantos outros corruptos que destruíram toda a construção pesada do Brasil e colocaram o Brasil praticamente em uma vala comum. O presidente Lula teve todos os seus processos anulados e ele voltou para o pleito eleitoral e em 2022 se tornou presidente da República, mesmo sabendo que iria enfrentar o maior canalha que este país já teve. Cito aqui, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro fez de tudo para não sair do poder, porque ele tinha medo que acontecesse o que aconteceu hoje. Agora, às 19 horas, o doutor Paulo Gonet ofereceu denúncia. A princípio, 5 crimes cometidos pelo Bolsonaro. O mais grave, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. E mais 35 cupinchas do Bolsonaro, que alguns já estão presos e outros presos serão. E eu dizia lá atrás que eu queria estar vivo para ver tudo isso que está acontecendo. E hoje, dia 18 de fevereiro, eu gravei um outro vídeo aqui no Brasil de Plantão, falando que iria vir bomba
iria cair verdadeiros meteoros no quintal do Bolsonaro, até mesmo antes do carnaval. Bingo! Aconteceu. E o pior ainda está por vir. Fez aqui, paga aqui, porque neste universo tudo é frequência e vibração. Velho, você entrou na frequência errada, você vai fazer coisa errada. Você desejou o mal para o seu próximo, o universo vai te mandar. Não que o universo seja vingativo, mas o Bolsonaro sempre falou em matar pessoas, nunca respeitou ninguém. Em um país sério, a imprensa, a mídia, é tida como a quarta força. O Bolsonaro olhava para os jornalistas e mandava eles calarem a boca, fazendo do Brasil um verdadeiro país ditatorial. Ou seja, o Bolsonaro colocou uma ditadura ao seu modo no Brasil. Mas ele queria mais. Ele queria dar o golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, quando tudo aquilo aconteceu em Brasília. E outros crimes virão, e outros processos virão. E o Bolsonaro, com toda certeza, hoje ele não irá dormir, porque há muito tempo ele não dorme. Eu até pensei em gravar um vídeo mais cedo. O Bolsonaro hoje esteve no Senado Federal, pedindo calma, pedindo bom senso da esquerda, querendo anistia, não para ele, para os golpistas de 8 de janeiro, para aquelas velhinhas que foram quebrar Brasília naquele fatídico dia, usando Bíblia. Não usaram armas, mas o estrago foi feito. E o que está feito, está feito. E eu estou aqui, me deleitando, morrendo de alegria, usando a camiseta da seleção brasileira, não a camiseta fascista que o Bolsonaro tomou na mão grande, que é isso que o fascismo faz. Começa dominando as bandeiras e aquilo, os símbolos dos países, para lá o fascismo se instalar, e o Bolsonaro fez igualzinho. Fez como Mussolini fez na Itália, fez como Bigodinho, que não posso falar o nome dele aqui, que o YouTube não gosta, fez na Alemanha. Os métodos eram os mesmos. Aponta no seu inimigo os defeitos que você tem. Assim funciona o fascismo por todo o mundo, inclusive no Brasil. E eu falava lá atrás, quando eu via o colega Tiago dos Reis estourando champanhe, dizendo assim: grande dia, vamos comemorar. E ele comemorava com champanhe algumas vitórias. E eu falando para o meu filho um outro dia, eu tenho um filho que joga futebol, e eu falando para o meu filho um outro dia: aqui tem rojões, e eu soltei rojões. Quando o Bolsonaro foi derrotado, quando o presidente Lula se tornou presidente do Brasil pela terceira vez, me envolvi numa bandeira do PT, saí na rua sem medo nenhum e soltei rojões. E eu tenho rojões aqui, e o YouTube não venha me encher o saco, derrubar esse vídeo, dizer que eu estou fazendo apologia aos rojões, tá? Pelo contrário, eu ajudo a cuidar de pessoas. Eu sou terapeuta, aqui você deve estar vendo, tá? No dia em que sair a ordem de prisão do Bolsonaro, eu irei soltar alguns rojões. Para mim, sim, hoje é um grande dia, mas eu irei vibrar muito mais a partir do momento que mostrar na telinha do Plim Plim em um momento extraordinário, em uma chamada extraordinária, dizendo que o Bolsonaro acaba de ser preso. Ainda não, foi denunciado. O Paulo Gonet, até que enfim saiu do berço esplêndido que ele estava e ofereceu denúncia. 5 crimes a princípio, e outros muitos virão. Eu estou feliz da vida, irei soltar rojão, não hoje, mas quando o Bozo for para a cadeia, para Bangu ou para Papuda, não importa. É que ele precisa pagar por todos os seus crimes cometidos, e são muitos.
Eu sou Heleno Coleto, você está no Brasil de Plantão. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos. Aqui, ó, aqui é de esquerda, aqui é esquerda reflexivo. Eu faço parte de uma esquerda inteligente. Eu detesto o fascismo, o nazismo. Rojões serão soltos a partir do momento que o Bolsonaro for para a cadeia, e isso não irá demorar muito, porque ele precisa pagar por todos os crimes que ele cometeu. Grande abraço, se inscreve aí e a gente volta.